reflexão, né? E a gente começa esse momento de reflexão conversando sobre, né, essa nossa semana. Essa semana é a semana dos patriarcas hebreus. A gente poder colher muita coisa desses patriarcas. A gente, no domingo, a gente conversou sobre Abraão, o mentiroso pai da fé. Não é denegrindo Abraão, não, tá? É a ideia de dizer que ele não era melhor do que a gente. Só isso. Não era melhor do que a gente. A outra coisa, na segunda-feira, nós falamos de Ismael, o primogênito injustiçado. E com justificativa, né? A gente tem 1000 justificativas, os judeus têm 1000 justificativas, né? Esse cristianismo porco e torco que a gente tem por aí tem 1000 justificativas para denegrir, né? Para prejudicar o nosso amigo Ismael. Moisés usou disso. Aquilo que Moisés fala ali é puro preconceito e pura prepotência. Era homem, como nós. Porque Deus ama Ismael no mesmo nível que amava, né? Que amava Isaac. Mesmo nível. Mas a prepotência de Moisés entendeu que não. Deus amava Isaac. Ismael, não. Aliás, entra até em contradição, né? Porque Deus prometeu que ia dar aquela terra, né, ali para os descendentes de Abraão. E a gente tem a tendência de achar que não, aquilo tudo ali pertence a Israel, só Israel. Mas os árabes são descendentes de Abraão, né? Mas a cabecinha diabólica dos teólogos não permitem crer nisto. Né? A terra é de Israel. Israel é quem faz o favor de aceitar os árabes ali. Mas ali é tudo deles. Entendeu? Tudo deles. Agora, Israel foi expulso daquela região ali pelos romanos. Os árabes tomaram conta. Aí agora os árabes foram obrigados pela ONU. A ONU é uma porqueira. A ONU é a cara da injustiça. A ONU é a cara do capitalismo. Está ali para impor os interesses capitalistas. É para isso que a ONU existe. Né? Infelizmente, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. E a ONU é a patrocinadora disso. Tá bom? Se for interessante para o capitalismo, a ONU aprova. Se não for, a ONU faz de conta que não vê. Não vê. Né? Segunda-feira. E na terça-feira, a gente então lembra de Isaac. Isaac, que Moisés, 500 anos depois, sendo seu descendente, entendeu teologicamente como sendo o escolhido e abençoado por Deus com prejuízo dos outros. Que Deus Moisés tinha, né? Aliás, é muito bem a palavra quando se acredita que o Deus que Moisés entendeu da revelação realmente era Jeová. Tinha nada a ver com o Deus que Jesus veio ensinar. Jeová é vingativo, é brigão, é guerreiro, gosta de matar os outros, odeia os outros, ama só um grupinho. Esse não é o Deus que Jesus entendeu. O Deus de Moisés é doente. O Deus de Jesus é perfeito. Muito perfeito. Não é o mesmo Deus, não. O Deus de Moisés gostava de guerra. O Deus de Jesus diz: dê a outra face, anda a segunda milha. Diferente, né? A gente aqui que tenta forçar que os dois são a mesma coisa. Nada disso. Muito bem. Mês. Vamos ver aqui o mês. Estamos no mês de outubro. Está aqui o mês de outubro. E hoje a gente chama atenção para o seguinte. Hoje é dia 18, né? A gente chama atenção aqui, olha. O destaque para esse mês é que é o mês de um principal ensino de Jesus. A gente pesquisou e juntou o nosso pensamento com o de outros e vimos os 12 principais ensinos de Jesus. Os 12 principais. E entre eles está querer a outros o que quer para si. Isso não é uma questão só
social, não. Isso é uma questão espiritual. Eu quero agradar a Deus? Então, em vez de eu perder tempo com aquele negócio daquele blá, 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 ó Deus, eu te amo, ó Deus, ó Deus, em vez de perder tempo com isso, que todo mundo faz, joio, enfim, todo mundo faz aquilo, a melhor maneira de agradar a Deus, a melhor adoração a Deus é essa aí. Querer aos outros o que quer para si. Fazer aos outros o que gostaria que os outros fizessem com você. Esta é a melhor adoração. Esta é a melhor exaltação a Deus. O resto, aquele blá, blá, blá do domingo, não vale nada se isso aí não estiver acontecendo. Viu como a gente perde tempo? Ensinaram pra gente que aquele blá, blá, blá é que é o culto a Deus. Não, o culto a Deus é querer aos outros o que gostaria para si. Esse é o culto a Deus. É isso que agrada o coração de Deus. Entendeu? Muito bem. Aí, na sequência, vamos lá para o Facebook, vamos ver o que é que a gente vê no Facebook que serve, né, para a gente refletir um pouquinho nessa oportunidade. Aqui, olha, a primeira coisa está falando do dia. Hoje é terça-feira. Vamos ver aqui o que é que tem na terça-feira, né? Olha aqui, dia 18 de outubro, dia do desarmamento infantil. Desarmamento infantil. Dia do estivador, dia do securitário, dia do pintor de imóveis, dia do médico e do médico de prevenção social, dia latino-americano de aversão à interferência colonialista. Essa coisa aí que a CIA e os Estados Unidos fazem, né? De se meter na vida, eles acham que o bom para todo mundo é o que for bom para eles. E eles se metem mesmo. Muita grana. Eles sabem como fazer isso. Tá bom? O Brasil é um exemplo disso. O Brasil é um mané, né? É um dos manés que tem aqui na América Latina, que, ó, os nossos legisladores legislam, fazem leis para favorecer os interesses internacionais, quer dizer, da CIA e da América. Hoje é o Dia Mundial da Atenção à Menopausa, à saúde da mulher e da atenção à saúde da mulher. Pronto. Então, hoje é o Dia Mundial disto. É o Dia Internacional dos Médicos Cubanos, solidários aos países africanos. Daquele tamanzinho, sofrendo o que Cuba sofre. É quem mais influencia na saúde africana. O capitalismo não divulga isso não, tá? Isso é um crime, isso é até contra Deus, espalhar essa ideia. É contra Deus. Deus não é agradado em que o povo saiba disso. Mas daquele tamanzinho e sofrendo o que sofre, são mais cristãos do que nós. A gente fala essa baboseira dizendo que somos cristãos, mas eles lá não sendo, ou sendo pouco, ou o Estado lá dizendo que não tem ligação com religião nenhuma, atuam mais como cristãos do que nós. Esse bando de gente sem vergonha como nós, que se diz seguidor de Jesus, mas na verdade passa o tempo todo imitando o diabo no maltrato para com as pessoas e com o mundo. Muito bem, então tá aqui, né? Esse é o dia. Aqui tem, para fazer a vida melhor, tem algumas orientações, e a primeira diz assim: discipline-se a não ter pressa no que faz. Discipline-se nisso, trabalhe para que você não fique tendo pressa, desfrute mais do que você faz, né? Tenha mais prazer, aproveite mais e faça com mais carinho aquilo que você tem a fazer. Testemunho, busque como ser melhor luz e sal para seus amigos e conhecidos.
Personalidade. Hoje é o dia do aventureiro, tá? Da personalidade aventureira. Segundo a pesquisa, os estudos das Briggs, são duas irmãs, né, que estudam a respeito de personalidade e elas entenderam sobre a personalidade aventureira. E a gente lembra o ensino, um dos ensinos da carta aos Tessalonicenses, ao final da carta, Paulo apresenta conselhos pastorais aos seus destinatários, entendendo que detalhes cotidianos fazem a diferença na fé de todos. Detalhes cotidianos fazem diferença na fé de todo mundo. Tá bom? Então aqui está terça, aqui está aquele convite para que as pessoas se inscrevam, né, no nosso canal. E aí está a nossa explosão fazendo esse convite. Vamos ver mais aqui. Sim, aqui vamos começar pelas notícias do cristianismo. Tá bom? As notícias do cristianismo. A gente tem lembrado, e é bom relembrar. Por que é do cristianismo? Porque ou somos nós cristãos que estamos fazendo, ou somos nós que apoiamos quem está fazendo o que a notícia está mencionando, ou nós estamos calados e quem cala consente. E em quarto lugar, porque nós gostamos de dizer que somos a maior religião do mundo. Então, se somos a maior religião do mundo e o mundo está esse caos aí, é porque ou nós é que estamos promovendo o caos, ou nós estamos passivos diante do caos. E a gente não é chamado por Deus para ser passivos. Nós somos chamados para sermos pacíficos. Ou seja, atuantes de maneira passiva, de maneira pacífica. Atuantes. A gente tem que influenciar. Não é obrigar o mundo a mudar, não. É influenciar com a nossa presença, com a nossa instrumentalidade. De maneira pacífica, não briguenta, confusenta, violenta, nada disso. Né? Influenciar com a nossa presença, mas sermos pacíficos. Passivos é doente, é aquele que vai aceitando as coisas do jeito que estão e se acomodando a elas. Nós não fomos chamados para sermos passivos, mas sermos pacíficos. É por isso que toda notícia tem a ver com o cristianismo. Entendeu? Aqui vem uma. A Apple congela plano de usar chips da China em meio à pressão política. Isso aqui é uma demonstração do que é a democracia americana. A democracia americana é assim. A gente é favorável a toda a liberdade, que vocês tenham toda a liberdade de fazer o que quiserem, contanto que facilite a nossa exploração de vocês. Entendeu? Vocês são livres, façam o que querem, mas dentro do limite de que estejam fáceis para nós explorarmos vocês. Essa é a democracia capitalista, né? Que os evangélicos americanos gostam. Não é a América, não. Os evangélicos americanos amam isto. Né? Quando eles se juntam aos republicanos, é com essa ideia capitalista. O amor, a audiência, aí eles esquecem. Essa parte da Bíblia não tem na Bíblia deles. O amor ao dinheiro, o amor ao capital, o amor ao lucro, o amor ao ganho, à riqueza, é a causa de todos os males. Isso aí não tem na Bíblia deles. É uma maneira de dizer, tá? Pelo menos eles não dão importância a isso. Como também não dão, Jesus disse para Israel, vocês não são filhos de Deus, não, são filhos do diabo. Isso também não tem na Bíblia americana, não. Entendeu? É lá para os americanos, isso aí é coisa, foi o diabo que disse. Não foi nada de Jesus. Jesus aí estava endemoniado. Sério. Estou falando sério. Eles não consideram isso. Para eles, Israel é o relógio de Deus. Mesmo Jesus tendo dito isso para eles. Tá? Eles carregam ali muito dinheiro para Israel fazer bombas e comprar armas para matar judeu, para matar árabes,
né? Os americanos, os evangélicos cristãos, né? Do joio, fazem muito isso. Fazem muito não, só fazem isso. O que mais? Aqui tem outra coisa. Líder iraniano acusa Biden, o presidente americano, de incitar caos, terror e destruição no país dele. Verdade. Tudo aquilo que tem no Irã, que estão aí, por negócio de cabelo de mulher, porque maltratou, tudo isso que tem ali, também tem na Arábia Saudita, tem no Catar, tudo lá. Mas acontece que o Irã é que é o inimigo, o resto é amigo americano. Então, o Catar está certo. Pode continuar fazendo isso com as mulheres, não tem problema nenhum. A Arábia Saudita pode continuar. Inclusive, a Arábia Saudita mata lá jornalista, mas não tem problema. Tudo bem. São amigos. Meus amigos não têm defeito. Agora, o Irã é inimigo. O Irã não aceita dar o petróleo dele de graça para os americanos. Então, o americano fica zangado, porque todo mundo tem que servir eles. Entendeu? Tem que servir. Se não servir, é inimigo. A Venezuela, Cuba, Irã, a Rússia agora. Então, não serviu os interesses americanos, tudo inimigo. E outra coisa, ainda carrega nós junto com ele. Nós é nosso inimigo. Nosso inimigo. Tá bom? Aí, no Irã, toda aquela coisa que está acontecendo ali, tem muita grana da CIA. A CIA sabe. Isso é chamado de guerra híbrida. Eu não preciso usar armas, mas eu tenho que usar a minha inteligência maligna e o dinheiro que eu tenho. E aí eu vou infiltrando lá dentro toda essa malignidade. E aí toda aquela... O Brasil viveu isso naquela época, né, da derrubada da presidenta, para entrar Temer, porque Temer iria abrir as portas para facilitar os interesses americanos. Hoje, o petróleo não é mais nosso. O petróleo é nosso, né? O pré-sal é nosso. Mentira, acabou aquilo. O pré-sal é deles, porque Temer abriu as portas para isso. Né? É preciso tirar aquela... Então foi feita toda aquela confusão, né? Todo aquele brigueiro, porque haviam interesses para que ela saísse, para que pudesse impor o que hoje a gente vive. O petróleo não é nosso. Mesma coisa no Irã. Tá? Eu não estou dizendo aqui que eu concordo com aquilo que o Irã faz. Mas também tem muita coisa hoje que a gente faz aqui no Brasil que daqui a 10 anos a gente vai ter vergonha. Ah, mas não é possível que naquela época era assim. Entendeu? Mas a gente se sente superiores aos iranianos. Então a gente realmente está errado, tem que fazer. Mas acontece que não é só o Irã. Se ele estivesse fazendo isso em todos os países que fazem isso, a gente ia compreender. Aliás, é outra coisa a se pensar, né? Se eu quero que respeitem o meu cristianismo, por que que o meu cristianismo tem que criticar e fazer tudo contra o que a outra religião crê e pensa? É um grande problema, né? O que fazer com isso, né? Bom, não é problema meu. Então eu não tenho que ficar sendo obrigado a tomar posições. Eu posso ter minha ideia, mas eu não tenho que ficar criando o que a CIA está fazendo lá dentro para prejudicar o país iraniano. Entendeu? Não é papel da CIA. Mas a CIA não está preocupada com isso não, tá? A CIA está preocupada com outra coisa, outros interesses. Isso aí é só um jeitinho para fazer o caos, mas o interesse mesmo é outro. É outro. O céu que a CIA vai, eu quero estar longe. Eu quero estar muito longe. Não tem nada a ver com Deus. Vamos ver mais aqui? Outra notícia. Presta atenção nessa aqui que é importante para nós que somos cristãos, a maior religião do mundo. A maior religião do mundo. Veja só. Falta vontade política no mundo para acabar com a fome, avalia especialistas. É a coisa mais óbvia do mundo. Veja só, na época que o mundo estava em crise, 2008 e tal, estávamos no mapa da fome, e mesmo com a crise de todo mundo, crise grave de todo o mundo,
nós saímos do mapa da fome. Porque houve alguém que teve o interesse de tirar. Entendeu? Alguém foi lá e disse: a gente vai sair, e vai sair da fome. E saiu. Chegamos a ser a quinta economia do mundo por uma vontade política. Alguém teve essa vontade. Só isso. Mas tiraram, porque para o capitalismo não é interessante isso, entendeu? Para o capitalismo, o ideal é que cada país continue pobre mesmo, continue com fome. Porque quando você trabalha com gente com fome, até se você der um pedacinho de pão, ele beija seus pés. Ele está com fome, morrendo de fome, mas você vai lá, dá um pedacinho de pão, toma aqui só um pedacinho de agora, você tem que trabalhar muito, faça muita coisa, toma aqui um pedacinho de pão. Ele faz tudo o que você mandou e ainda beija seus pés, e lhe chamando de Deus. Muito obrigado, porque você... O capitalismo trabalha assim, gosta assim. É preciso que hajam pobres para que os ricos possam enriquecer mais. Eles não fazem nada, mas usam o dinheiro que têm para explorar o pobre, para trabalhar para eles e por eles, para poder se beneficiarem. Entendeu? É assim que funciona o capitalismo. Então, a mesma coisa. Quando diz assim, né, falta interesse, interesse pessoal, alguém interessado, né, em acabar com a fome, quando diz isso, é verdade. O especialista, né, descobriu a roda, descobriu que o sol é quente, entendeu? Mas isso é o normal, é o que a Bíblia diz, inclusive. Tá? É o amor à grana, o amor ao lucro. É a causa de todos os males. Todos os males. Muito bem. Aqui tem outra notícia. Vamos ver aqui. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 41% dos deputados eleitos são milionários. Presta atenção. 41%, quase a metade dos eleitos são milionários. O pobre, porque a maioria do Brasil é pobre. Só 30 milhões passam fome. São pobres e votaram. Muito bem. Os pobres elegeram milionários. Milionário não sabe nem um tostãozinho do que um pobre vive, mas votaram neles. Veja o que é que a alienação faz na cabeça da pessoa. Eu não coloco lá alguém que sabe o que eu passo. Eu coloco lá, eu voto, brigo até para votar em pessoas que nem sabem, nunca passaram pelas dificuldades que eu passo. Mas, como eu sou alienado, eu vou lá e voto neles. Não importa se eles me conhecem. Não importa. Alienação, isso. Eu achar que eu vou ser representado por alguém que não tem nada a ver comigo, que não conhece a minha dificuldade, nunca passou a fome que eu passei. Milionários, olha, 41% das pessoas que foram eleitas para deputado, senador, 41% são milionários. Depois fica todo mundo chorando. Ah, meu Deus, eu tô com fome. Oh, gente, que dificuldade. Estão tirando... Sim, esses milionários vão votar a favor de trabalhador? Pensa bem. Eles vão tirar do deles para poder pagar salário bom a trabalhador? Pensa bem. Mas foram eleitos. 41% dos homens que foram eleitos, deputados, são milionários. Isso quer dizer que eles vão, até o que restou do direito trabalhista, eles vão tirar o máximo possível. E a gente não vai poder fazer nada, porque nós elegemos essa raça. Nós elegemos essa raça. E o que é pior, a maioria foram evangélicos, tá?
Evangélico é um bicho alienado mesmo. Grande maioria dos evangélicos são alienados. Não tem ideia nenhuma do que estão fazendo. É gado mesmo. É gado. É levado pelos outros. Não pensa. Muito bem. Tudo isso é notícia do cristianismo. Agora nós estamos aqui no culto de hoje, tá? Aqui está o culto de hoje. Já foi curtido, olha. Maria Arideia, Edneuza Nascimento, Elício, Elcio Márcio Diniz, né? Então, seja bem-vindo, Elcio. É um prazer tê-lo conosco, tá? São anjos que já curtiram o culto de hoje. Aqui está aquela notícia, né, da vontade política, né? Realmente, tá na cara isso, né? Saiba os dois lados da guerra. Tá aí a guerra acabando lá na Ucrânia, não é acabando não, tá no meio, né? Sabe os dois lados. Você recebe notícia todo dia das televisões e rádios aqui do Brasil e todo mundo recebe notícia que a América ou a Inglaterra manda avisar. Então a gente ouve as mentiras dos anglo-saxões, tá? Anglo-saxões são os donos de tudo no mundo, são os donos da mídia, tá? Eles é que mandam, a notícia vem tudo de lá. Só vale o que eles falam. Aquilo é a verdade para o Ocidente. Então, a gente já escuta essas mentiras. E aqui tem um link onde você vai escutar as mentiras do outro lado, da Rússia, tá bom? Mas pelo menos você conhece as duas mentiras. Você não fica só com a mentira do lado de cá. Você vê também a mentira do lado de lá e você vai tirando suas conclusões. Entendeu? Para você não ficar também tão alienado. Alienado a gente já é muito, tá? Essas emissoras de televisão e rádio, porque tem muita grana e é por isso que eles terminam suplantando os menores, eles são os donos de tudo, né? Toda notícia que a gente tem é eles que colocam no coração da gente. Aí depois dizem que é tudo democracia, tá? E que é tudo liberdade de imprensa. Mentira, nada disso. É tudo interesse, a gente só escuta o que eles querem que a gente saiba. Só isso. Então não existe liberdade nenhuma. Agora aqui, pelo menos, você vai saber a mentira do outro lado. Só para você não ficar tão bestão, achando que é só uma mentira só que vale. Tá bom? Inclusive está aqui, ó. O Facebook diz assim, olha, esse link aí é de gente mentirosa. Como se o lado de cá não mentisse. O lado de cá é tudo certinho, né? Tudo certinho. Mas lá é tudo mentira. Então, né? Só para a gente ficar menos alienado. Aqui tem uma palavra do Karnal, e isso aqui fala sobre mentiras evangélicas, né? É também quando é necessário um autodeclarado ateu ir a público para dizer e lembrar a pastores e cristãos, em geral, que a violência, cadê? A violência de todas as formas e jeitos, inclusive através da ditadura, do armamentismo, do preconceito, né? Que tudo isso não é bíblico. Olha só, veio um ateu para dizer para nós evangélicos, olha, o que vocês estão fazendo não é cristão. E ele cheio de razão, e a gente cheio de erro, né? A gente pregando uma coisa e vivendo outra, né? É impressionante. Aqui tem um convite, reassista nossos vídeos, e aqui está falando de temas mais recentes, tá bom? Então é um convite para que a gente, e aqui no link, olha, aqui tem o link onde vamos ter, aqui tem todos os assuntos que a gente tem disponível, vários assuntos, não é, que podem ser vistos nesse link aqui em cima para saber, para ouvir, para, né, ter conhecimento mais sobre isso. Tá bom? Que mais? Aqui está o culto de hoje, quer dizer, o culto de ontem que nós assistimos, que nós tivemos, e partes do culto, ou o culto inteiro, a gente esteve... aqui está os vídeos daquele culto de ontem. Que mais? Bom, então é somente isso, né? A gente vai para o